Eu sou Henrique Heisler, CDO da Portugal House, trazendo para vocês aqui as tendências, trends de 2026. Já fiz um vídeo anterior que pode passar lá no YouTube, nos nossos canais também do Instagram e Facebook e LinkedIn. E obviamente, se tiver gostado desse vídeo, dê um like. Se não tiver a gostar, dê um dislike e comente, porque são informações bastante relevantes para você que está buscando fazer investimentos cá em Portugal. Vamos lá, tem vários temas a serem tratados hoje convosco. O mais importante é que esse ano, como tenho falado de forma continuada, é o ano da geopolítica, é um jogo de xadrez. Venezuela, Irão, seus proxies, Líbano, China, Rússia, todo o Oriente Médio em convulsão. O que pode acontecer? Somaliland, guerras na África, no Sudão, enfim, várias coisas estão a acontecer, tarifas de Trump. Duas coisas principalmente eu quero comentar convosco nesse vídeo, que é a cena dos acordos comerciais da União Europeia, que eu acho que é uma coisa bastante importante, e a questão também da imigração. São temas polêmicos, mas eu quero trazer um pouco uma visão de um certo grau de equilíbrio, principalmente depois da afirmação do primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, do Partido Socialista, que vai legalizar 500 mil imigrantes. Eu disse 500 mil imigrantes de uma tacada só. O que isso pode impactar no espaço Schengen, na Europa? Então, esse é o nosso primeiro tema. E, obviamente, falar também das eleições cá em Portugal, das presidenciais, que António José Seguro, do Partido Socialista, venceu com ampla margem de votos. Começamos por um tema mais simples, que são as presidenciais cá em Portugal. Todos os partidos de direita que ganharam as eleições na primeira volta cá em Portugal, fizeram aproximadamente 60% dos partidos de centro e centro-direita, voltaram-se contra o Chega de André Ventura, ou seja, aproximadamente 70 o Seguro e 30 André Ventura, números aproximados. E como isso? Se a direita ganhou, todos se voltaram contra André Ventura, a chamá-lo de extrema-direita, ou partido extremista. Na minha percepção, não existe nada de extremista, é um partido de direita conservadora que tem a sua pauta liberal em termos de econômico, em termos de liberdade, em termos de imigração também. Ok? Portanto, eu diria que, apesar de Marcelo Rebelo de Sousa, o atual presidente de Portugal, ser um outro patamar de político, em termos intelectuais, em termos de história, obviamente que é um personagem, na minha percepção, respeitosamente superior ao Seguro, mas Seguro é um homem de base dos partidos socialistas, segundo e terceiro escalão, o próprio Partido Socialista não acreditou nele e ele acabou tendo uma vitória, eu diria, surpreendente, porque todos que fossem contra a Ventura, dentro dessa formação de narrativa que a esquerda é campeã de fazer isso no mundo inteiro, ou seja, ela consegue descredenciar o adversário, não em função daquilo que é correto, mas de chavões, extrema-direita, fascista, anti-imigração, anticultural woke, enfim, tudo isso que vocês percebem. Portanto, qualquer candidato deveria ganhar em André Ventura e Seguro ganhou. Portanto, eu acho que dentro da parte da centralidade, da tranquilidade, Seguro será eu diria, um presidente normal. Nesse ponto, eu acho que Marcelo Rebelo também fez. Portanto, não vai ter grande modificação na política cá em Portugal, na economia e negócio. Portanto, nesse ponto podemos passar para o ponto número 2. Na minha percepção, é imensamente sério as afirmações de Pedro Sánchez, do Partido Socialista Espanhol, de que vai legalizar 500 mil imigrantes. Como assim? Se a Europa está a rever as suas cotas de imigração, e vocês sabem que o espaço Schengen, quando você entra num país, você circula livremente para outro país, ou seja, esses imigrantes eles poderiam teoricamente, de Espanha vêm todos 500 mil para Portugal, ou para a França, ou para a Bélgica, para quem quer que seja. Ou seja, isso na minha percepção deve ir a Bruxelas, não pode ser dessa forma. O que sim que eu acho que é preciso advogar de forma muito transparente.
é lógico e notório que a Europa está a precisar de imigrantes. Ponto final. Baixa taxa de natalidade, vários tipos de emprego que os europeus não gostam de fazer, está tudo correto. Não estou a falar em termos de investidores, falar de uma forma, daria base. A questão é, não só a quantidade de imigrantes, como imigrantes que estão a chegar ou estavam a chegar nas famosas portas abertas. Eu acho que você que está a me escutar vai perceber que no caso da Portugal House eu tenho que ter em meus seguros. Seguros referente à responsabilidade civil, seguro criminal, várias coisas que é natural que todos os empreendedores e investidores cá em Portugal, como todos os outros países da União Europeia, precisam. E por que o imigrante não precisa disso também? Isso é uma grande pergunta. Ou seja, estamos a importar para cá pessoas com capacidade laborativa de trabalho para investir no país, pagar os seus impostos, segurança social, etc., ou pessoas que estão vindo para cá para professar, por exemplo, alguma fé religiosa. E nada contra as fé religiosas, mas até que ponto que isso não pode gerar, como já está gerado, por exemplo, em Bélgica, em França, em vários sítios, por exemplo, dos países nórdicos, que eu tive na Suécia, Dinamarca, Noruega, é notável a quantidade de imigrantes que estão a querer transformar a base, não só social, mas de valores da União Europeia. Eu acho que isso é um ponto extremamente importante. Ou seja, democracia, iluminismo, liberdade, mas estamos na nossa casa, e na nossa casa quem dita as regras somos nós. Por exemplo, procure ir para algum país do Oriente Médio, por exemplo, fazer alguma passeata, alguma manifestação. Não existe isso. Existe uma ordem. Obviamente que lá não existe democracia, ok? Mas o que eu quero dizer é que isso que o Sánchez disse é um fato totalmente eleitoreiro. Nós sabemos que existem vários casos de corrupção no governo de Sánchez. E, bom, eu acho que é uma cena extremamente séria que espero que Bruxelas faça com que Sánchez e a Espanha dêem um passo para trás, porque não se pode fazer isso. Imagina, Montenegro cada um canetaço 200 mil, Sánchez 500 mil. Bom, perdemos toda a base civilizacional da Europa, que eu acho que ninguém quer isso. Ou seja, os imigrantes que vêm para cá, que cumprem requisitos, que cumprem a lei, que cumprem as regras locais, na minha percepção, são extremamente bem-vindos, e eu acho que essa miscigenação cultural só faz bem para a sociedade. Ponto número 2, que eu acho também importante trazer, e que isso sim impacta muito a cena do mercado imobiliário, Portugal House, investimento, real estate. Com essas cenas das tarifas do Trump, a Europa está a começar a acordar. Guerra da Ucrânia. Não esqueçam que a Rússia entrou na Crimeia na época do governo Obama. A Rússia conquistou um pedaço da Geórgia também há mais de uma década, aproximadamente. E depois invadiu a Ucrânia. E a NATO? A Europa ainda hoje não tem um exército. Portanto, hoje, com a obrigação, a negociação que Trump trouxe à mesa de 5% do produto interno bruto ser investido em armamento, interessante cá que a Espanha é a única que não assinou esse tipo de investimento. É interessante, né? Ou seja, obviamente que somos todos humanistas, ninguém quer guerra. Agora, como nos defendemos, por exemplo, de um Putin? Temos que ter guerra. Ou seja, prepara-se para a guerra para ter a paz. Infelizmente, o mundo e o ano é de geopolítica, é de geoeconomia. Não podemos fazer poesia. Portanto, a Europa, com toda essa transição que está atrasada na parte de inteligência artificial, na parte de digitalização, na parte da NATO, está a começar a acordar e vai para um acordo que está mais ou menos 25 anos na gaveta, que é o Acordo de Livre Comércio com o Mercosul. As coisas estão a avançar, apesar de estar em tribunal, porque os agricultores não estão a gostar. Mas, por outro lado, vai para a Índia, que é um mercado que está a crescer brutalmente. Eu conheço imensamente bem a Índia, já tive cinco vezes na Índia e posso afirmar que a Índia vai crescer brutalmente. Empresas chinesas, engenheiros de software, ou seja, a própria educação indiana está a crescer imenso. Portanto, a Europa buscar novos parceiros, sem abrir mão dos Estados Unidos da América, mas abrir outras possibilidades.
o Reino Unido a flertar com a China, tá vendo? Ou seja, o mundo está em completa mutação. E tudo isso que eu estou trazendo para si nesse vídeo, e eu peço mais uma vez, se está a gostar, dê o seu like, democraticamente, se não está a gostar, dê seu dislike, compartilhe, faça a sua crítica, faça a sua posição, nos ajude cá na Portugal House para poder trazer mais conteúdos de mundo. E como esses conteúdos de mundo vão impactar no seu investimento. Porque, bem ou mal, temos que saber que cenário estamos para saber se o investimento é correto ou não é correto, se atende à sua necessidade ou se não atende à sua necessidade. Portanto, esse momento é um momento de alta transição, de alta volatilidade, de alta instabilidade, mas, por outro lado, um momento que existem imensas oportunidades de investimento no real estate cá em Portugal. Portanto, nós da Portugal House vamos estar sempre trazer conteúdo, informação consistente, relevante, cá no YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook, todas as redes, obviamente também no nosso site, portugalhouse.pt, para podermos debater um pouco geopolítica, geoeconomia e, claro, o seu investimento. A qualquer momento voltamos com mais informações e conteúdos para si em todas as redes da Portugal House.